Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação e o tema hoje é um tema super oportuno porque a gente vai falar da valorização da ciência no Brasil contemporâneo. Por que eu digo que esse tema é oportuno? Nós estamos vivendo uma pandemia, então nesse momento cientistas do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro se mobilizam em torno de um único objetivo, que é conseguir a vacina para o novo coronavírus e para que nós possamos resgatar a nossa normalidade, né? Alguma normalidade, né? Das nossas vidas. Saindo desse contexto tão atual, né? Que é um contexto que a gente está vivendo, que a gente não tem nem ainda condição de mensurar, porque nós estamos completamente inseridos nele, só vamos poder colher os resultados depois, e veja que isso já é fruto de pesquisa científica. Vamos perceber, por exemplo, a nossa vida cotidiana. Se você se movimenta usando um aplicativo, por exemplo, como o Uber, você pede comida por um aplicativo como o iFood, pensa que tudo isso que está nos envolvendo foi fruto de pesquisa científica. Para se chegar a isso que facilita os nossos dias e as nossas vidas, obviamente que foi necessário que pesquisas fossem desenvolvidas e que depois elas fossem colocadas em prática para facilitar o nosso dia a dia, certo? Então, por que esse assunto é tão relevante? Porque vejam só, desde o ano de 2018, 2017, 2018, principalmente o ano de 2019, nós ouvimos falar muito em corte na ciência, tanto que aqui foi uma marcha para a ciência que ocorreu no ano passado em várias cidades do Brasil, mostrando exatamente que sem ciência não tem futuro. Porque obviamente que é a ciência que facilita a nossa vida. E aí os pedidos todos, mostrando que ciência não é gasto, que ciência é progresso, a necessidade dos investimentos nas universidades federais, nos institutos que produzem ciência no Brasil, enfim. O certo é que, embora o nosso número de pesquisadores não seja um número tão baixo aqui na América Latina, a gente perde, por exemplo, para a Argentina, mas com relação ao que se produz no mundo, no Brasil a gente ainda tem pouquíssimos doutores, mas eu vou além disso. O grande problema não é nem a quantidade deles, é a desvalorização. Quantos de nós, quantos de vocês que estão aí estudando para fazer o vestibular, quantos de vocês pensam em adentrar em um curso universitário e depois vocês desenvolverem pesquisa, fazerem mestrado, fazerem doutorado, fazerem um pós-doutorado? A maioria vai parar na graduação, no máximo uma pós-graduação, de repente, se for nas ciências humanas, um mestrado, porque vai ingressar no mercado de trabalho que te engole, que te dá muito pouco espaço para pesquisa. E também existe toda uma desmotivação do estudante em relação ao retorno monetário, o retorno financeiro. Então, muito estudante acredita que não vale a pena se capacitar, que não vale a pena se jogar no campo da pesquisa científica, porque não é uma profissão que é extremamente bem remunerada e valorizada em nosso país. Então, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar por quais razões nós precisamos investir em ciência, nós precisamos estimular os nossos jovens a estudar, a pesquisar e principalmente a gente precisa repensar o papel da escola nesse sentido, de fomentar realmente o desejo de contribuir para as ciências no Brasil, ok? Então vamos lá começar nosso texto. Eu já vou para uma questão básica para vocês, certo? Quando você vai organizar o seu texto, a primeira coisa que você faz é pensar: o que eu vou defender? Qual vai ser a minha tese? Veja, se a gente está falando de valorização da ciência e todo o tema de redação ele é um problema, vocês já entenderam que no Brasil, lamentavelmente, nós vivemos um momento de desvalorização da ciência. Aí vocês vão pensar: por qual razão, nesse momento, porque o mundo fala no Brasil, ou o tema fala no Brasil contemporâneo, por que razão, nesse momento, a gente está vivendo essa desvalorização da ciência? Então, você vai logo tentar colocar dois pontos, dois aspectos que você vai trabalhar, certo? O que seria um primeiro aspecto para você trabalhar? Poderia ser o afastamento entre a comunidade que produz ciência e a sociedade brasileira.
E uma outra situação, você pode mostrar exatamente como o Brasil não incentiva uma cultura científica, ok? Pronto. Quando eu já defini quais os pontos que eu vou abordar, eu vou pensar em como começar esse texto. Aqui a gente tem algumas dicas para vocês de como começar esse texto. Gente, a gente hoje está lidando com situações como movimentos anti-vacina, terraplanistas, etc. e tal. Me desculpem, mas é um completo retorno à Idade das Trevas. Como é que, veja, no século XIV, em Florença, na Itália, surgiu um movimento fantástico, criativo, maravilhoso, como o Renascimento. E nós estamos no século XXI discutindo se a Terra é plana. Se a Terra é plana, parafraseando William Bonner. Pelo amor de Deus, né? Tenhamos um pingo de noção. Agora vamos lá. Quais as dicas que eu coloco para vocês? Uma das dicas é usar exatamente o Renascimento. Por quê? Se vocês observarem, o Renascimento é como uma ponte que separa, né, o período medieval do que a gente chama de Idade da Razão. O mundo medieval da Idade da Razão. Então, embora o Renascimento ele tenha nascido lá na Itália, no século XIV, né, ele foi contaminando, no sentido positivo, praticamente toda a Europa. E foi, de fato, um sopro, né, gigantesco de criatividade, de crescimento nas artes, em tantos setores, obviamente na ciência também. Dá para vocês colocarem, por exemplo, vamos colocar assim, a pedra fundamental da ciência, que é o Nicolau Copérnico, quando desenvolveu a teoria heliocêntrica, que a gente sabe que essa teoria foi desenvolvida lá entre 1520 e 1530, mas só em 1543, que foi o ano de morte, né, do Nicolau Copérnico, é que essa tese, essa teoria, ela foi publicada. E que à época pode não ter sido dada tanta importância a ela, principalmente por toda a força, né, que a igreja tinha, mas em seguida vieram outros, como Galileu Galilei, né, que conseguiu dar andamento nisso. Veja como mudou a percepção, você entender que dia e noite, né, que as estações do ano, que tudo isso era fruto de uma questão que tinha uma explicação racional. Então, vocês podem fazer um paralelo mostrando como o homem está tão ligado a essa busca pelo progresso e por entender as coisas, né, com um raciocínio empírico, enfim. E aí vocês vão mostrar como essa ciência precisa ser valorizada, porque é exatamente ela que melhora a nossa qualidade de vida e nos coloca para frente, ok? Aí, a outra questão, a outra orientação é vocês usarem as ideias de Francis Bacon. Vocês vão observar que vai um seguindo o outro, né? O Francis Bacon, ele dizia o quê? Conhecimento é poder. Então, conhecer é ter poder. E para conhecer, obviamente, era necessário, né, estudar, pesquisar. Ele enfatizava o papel transformador da ciência em prol da qualidade de vida das pessoas. Olha que interessante. Inclusive, eu li em algum livro aí que o Francis Bacon, ele morreu porque ele contraiu bronquite na neve, pegando uma galinha e tentando ver a conservação do alimento. Então observem como a ciência ela está em prol do nosso bem-estar, né, do nosso melhoramento. E ele fala o quê? Conhecimento é poder. Então é fundamental o estudo, é fundamental a pesquisa, né, para que a gente possa estender isso até a sociedade em benefícios que vão ser gerais para todo mundo. Ou vocês podem usar o René Descartes, com a frase penso, logo existo, né? A ideia de separar o homem em corpo e mente e o estudo, de deixar realmente a ciência como algo duradouro, como algo firme. O interesse, né, que ele tinha em estabelecer um alicerce, que fosse um alicerce sólido para a ciência, o quanto se dedicava à pesquisa, aos métodos.
Inclusive, vocês vão observar que tem aquela chargezinha penso, logo existo, fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje. Ouvi falar, logo repasso, alguma coisa nesse sentido, né? E, finalmente, para sair de citação, para sair lá do século XVI, XVII, a gente pode usar um fato concreto. Vocês imaginam quando um senhor, que inclusive recebeu o título, né, de ser na Inglaterra, ele era pesquisador, médico, pesquisador, e ele viajou de férias e se esqueceu de de mudar alguma coisa nas experiências dele. Quando ele retornou ao laboratório, tinham desenvolvido uma espécie de mofo. E foi a partir dali, no ano de 1928, que Alexander Fleming descobriu a penicilina. Vocês imaginam que o desenvolvimento dessa descoberta do Fleming durou anos, né? Mais de década, na verdade. E até chegar à Segunda Guerra Mundial, quando a penicilina ela foi tão importante para os soldados. E você imaginar hoje como nós viveríamos num mundo sem antibióticos. Então pense como a ciência ela é extremamente fundamental nas nossas vidas e a razão pela qual se precisa valorizá-la cada vez mais, ok? Então já temos nossos pontos para a gente pensar. Um desses primeiros argumentos é por que não se valoriza a ciência no Brasil. Um dos primeiros pontos que a gente pode colocar é um afastamento entre a comunidade científica e a população. Lembrem-se de que no Brasil nós temos uma desigualdade social muito grande, mas vai muito além da desigualdade social. Todos vocês já ouviram falar, por exemplo, da qualidade da escola brasileira. A gente está falando da qualidade não no sentido de como ela ensina, mas o que ela ensina. Do conteúdo, né? Esse conteúdo que é um conteúdo extremamente teórico, um conteúdo muito pouco prático e, além de tudo, obviamente, que vão se somando algumas questões negativas. Pensem para desenvolver esse tópico frasal, certo? O argumento seria mostrar que existe um afastamento entre a comunidade científica e a população. O desenvolvimento desse argumento seria vocês listarem, por exemplo, para discutir, obviamente, porque não adianta listar, só está apresentando coisas, né? Lembra que a gente precisa ter essa percepção extremamente analítica, a gente precisa discutir, analisar, avaliar. Então, o que a gente pode dizer? No Brasil, a gente tem pouca tradição de leitura. E se vocês observarem, as leituras da gente muitas vezes são extremamente superficiais, não basta ler, é preciso debater, é preciso discutir. Especialmente, a gente tem um mau costume, eu digo assim, às vezes nós somos muito mimados nas escolas, a gente só quer ler aquilo que a gente quer, que a gente tem preferência. A gente não entende que algumas leituras elas são necessárias, elas são fundamentais para a gente desenvolver as nossas bases de pensamento, né? Para a gente ter uma postura crítica frente às questões. Aí você vai somando, veja, nós temos pouca leitura, um analfabetismo funcional muito grande no Brasil. Aí você soma com poucos cientistas eles divulgam suas pesquisas em plataformas que são acessíveis à população. Você vê, por exemplo, publicação de artigo, isso e aquilo. Veja que a maior parte do brasileiro que lê artigo científico, ele lê o artigo científico quando ele precisa de uma base para um artigo que ele está produzindo, para uma monografia que ele está produzindo, para um trabalho científico que ele está produzindo. Quantos de nós lemos artigo científico por curiosidade, porque isso é interessante? Aí você vai dizer, a linguagem do artigo muitas vezes ela me afasta, mas não é só a linguagem, é o costume que a gente realmente não tem, ok? Aí vamos lá, além desse motivo, os meios de comunicação, eles não veem a temática da ciência como uma coisa lucrativa. Então, são poucas as vezes que vocês vão ver ciência em programas de TV aberta, por exemplo, porque elas são vistas por muita gente no país, certo? Então, soma-se a isso o quê? Não se socializa a ciência no Brasil. Ok, essa não socialização do saber científico vem trazendo um efeito colateral gravíssimo. Qual é esse efeito?
negacionismo, né? Por exemplo, o que a gente vem vivendo nos últimos tempos, movimento antivacina, terraplanista, negação do aquecimento global, entre outras tantas questões. Então, o negacionismo, mas sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar na ideia de que quando você não tem bases firmes para sustentar seu aprendizado, você começa a acreditar em qualquer coisa. Então, nos tornamos um solo extremamente fértil para a disseminação das fake news. Veja, fake news são notícias criadas com o objetivo de nos confundir. Elas já são, não é que ninguém se equivocou, já se dá aquela informação sabendo que ela é falsa e sabendo em quem ela vai chegar e por que ela vai gerar algo que eu espero seja positivo, né? No caso, quem lança, quem dissemina essas notícias. Vejam, por exemplo, que lá no final dos anos 90, foi publicado um artigo sobre que a vacina dava autismo. Isso nos anos 90. Aí alguma vacina dava autismo. Vocês imaginam que hoje ainda tem gente acreditando nisso, mesmo que isso tenha sido desmentido 1 milhão de vezes. Não é? Mas às vezes o alcance das publicações científicas não é o mesmo de plataformas como Facebook, Twitter, blogs, etc., que eles têm um alcance muito maior na população leiga. Como essas notícias, elas são colocadas de uma maneira de fácil entendimento, a pessoa não busca, né, nem às vezes usar o bom senso, o senso crítico, para entender que aquilo é uma notícia falsa, que aquilo tem um objetivo, que eu estou sendo usado e estou sendo manipulado. A gente também é alvo hoje da desinformação. E um exemplo claro que eu dou de desinformação é o Ministério da Saúde ter tirado do ar os dados sobre a quantidade de mortos no país em relação ao coronavírus. Isso realmente compromete demais o estudo, compromete demais as pesquisas. Então, eu não quero que você se preocupe com o problema, eu nego a gravidade do problema, aí o que eu faço? Eu sumo com os dados, eu não te informo, certo? Tudo isso é extremamente negativo para a gente, ok? O grande paradoxo dessa questão, meus amores, é que vocês já observaram que se usam plataformas, que são plataformas que só existem em função do crescimento da ciência, do desenvolvimento da ciência, do progresso da ciência, para disseminar o anticientificismo? Pensem nesse paradoxo. É pelo meu celular que eu espalho as fake news. É pelo meu celular que eu digo que a Terra é plana, que eu nego a ciência. E vocês observam, inclusive, que o brasileiro, quando eu falo o afastamento entre a comunidade científica e a população, o brasileiro, ele está tão, às vezes, arrogante que ele acredita que ele pode falar como médico, que ele pode falar como pesquisador. Por exemplo, agora, nos últimos tempos, o Átila Yamarino, acho que vocês sabem quem é, ele se popularizou muito no Brasil, né? Um pesquisador, doutor em virologia. E observem quanta gente que não tem uma formação em nenhuma das áreas que o Átila tem. Não é isso. Não é isso que você está falando. Porque eu acredito nisso, então eu acho, então ok, é verdade. E imaginem vocês como isso é ruim pra gente. Até porque a gente está transformando a ciência, no caso aqui eu estou falando dessa ciência, né, que precisa de pesquisa, que precisa de comprovação, num machismo, né, como se fosse algo bobo. A gente não está tendo respeito a quem produz ciência no Brasil. Ok, outro argumento que a gente pode usar é o quê? Por que a gente é assim, né? Tem esse afastamento entre a comunidade científica e, sem dúvida nenhuma, a população, porque você vê que a divulgação científica no Brasil ainda é muito fragilizada, né? Nós temos poucos canais de divulgação científica e, às vezes, numa linguagem que o leigo não compreende. Mas vocês vão observar também que nós não temos uma cultura voltada para a valorização da ciência. O resultado disso é, eu não posso entender, eu não posso dar valor
aquilo que eu não conheço. E é nesse momento que a gente faz uma crítica ao currículo escolar. Porque a ciência, ela deveria, inclusive a capa que abre esse slide, obviamente não é uma foto no Brasil, porque dificilmente vocês vão ver escolas brasileiras, eu não estou dizendo que elas não existem, mas elas são um número muito pequeno, que tem inúmeros laboratórios onde se desenvolve ciência, se desperta o interesse da ciência nas crianças logo nos primeiros anos escolares. Pelo contrário, a escola brasileira muitas vezes ela não dá espaço para a ciência, ela repete fórmulas, decorebas, ela está focada muitas vezes naquilo que vai colocar o aluno no vestibular, que é um currículo ainda muito engessado, né, que o aluno não vê uma aplicabilidade daquilo no cotidiano dele. Aí o que vocês vão observar? Então, já que a escola não trabalha ciência, veja, o papel de se trabalhar ciência vai para as universidades. Então, as universidades, elas são o centro, né? Os centros de pesquisa científica no Brasil. Os professores, eles se tornam pesquisadores, os alunos, né, são direcionados pelo professor para a pesquisa, ok, perfeito. Mas aí vamos pensar numa questão. A maior parte das universidades que produz ciência no Brasil são as universidades públicas. As universidades privadas ainda estão, vamos colocar assim, muito no início desse processo de produção científica, a maioria das universidades privadas. Isso porque na universidade privada, o professor, ele ganha por hora aula. Então ele ministra a aula e vai embora. Ele não tem aquela carga horária em que ele é pago, isso obviamente que a gente está generalizando, tá? Existem as exceções, não existe no geral o laboratório, não existe um momento de se discutir pesquisa científica, um ambiente científico. A gente sabe que você, por exemplo, agora ouviu falar sobre construir um respirador assim em 3 dias. Você vai observar de onde isso saiu. Isso saiu das universidades públicas do Brasil, certo? Onde se desenvolve ciência no Brasil, onde se desenvolve ciência muito bem. Ok, as privadas, eu disse, não faz exatamente em função de muitos professores serem única e exclusivamente professores horistas, eles não são professores pesquisadores. O grande problema aí é que a Universidade Federal depende de quê? Depende do orçamento que é destinado a elas pelo governo federal. E como nos últimos anos a gente viu esse orçamento decrescer, as universidades federais e estaduais, as universidades públicas, elas tiveram grandes, imensos cortes em seus departamentos de pesquisa, ok? Não podemos nos esquecer que isso também tem uma repercussão na população. Porque quando você ouve falar que houve cortes no orçamento da educação, seja a educação, né, de nível médio ou seja a educação superior, você observa que a população ela estranha muito pouco, né? Ela dificilmente vai fazer uma marcha pela educação, realmente preocupada com como esses cortes podem afetar o futuro do país. Ciência é futuro, né? Ciência gera riqueza, não é só o agro, pelo amor de Deus. E aí vocês vão observar que a população, ela não estranha, ela não age, ela não mobiliza, exatamente porque ela não tem essa cultura científica, ela não tem a percepção do quão importante é produzir ciência, o quão importante é investir, valorizar a pesquisa científica no Brasil. Por que falamos de universidade? Porque os pilares de universidade devem ser ensino, pesquisa e extensão. Ensino e pesquisa pau a pau ali, ó. O ensino a gente vê nas teorias, dentro das salas de aula, nos laboratórios. A pesquisa a gente vê você pegando até onde aquela pessoa parou e você dando conta de andar mais, né, de deixar aí um legado bonito para inúmeras descobertas, sejam elas no campo das ciências humanas, coitadinha, né?
Eu sou das ciências humanas. Quão fragilizadas as ciências humanas são hoje no nosso país, ou de qualquer outra área, certo? Então, e a extensão é quando a universidade ela usa aquele saber que o aluno está adquirindo, que o aluno está pesquisando, desenvolvendo lá dentro, para ir para o lado de fora. Então, quando ela se une à sociedade. Podemos citar casos como cursos de direito, que oferecem escritórios modelo, curso de psicologia, que oferecem assistência social ali à população, ok? Aí, continuamos. Quais repertórios posso usar nessa redação? Gente, inúmeros, inúmeros, certo? Acho que a cabeça de vocês já deve estar aí cheia de repertório que vocês possam utilizar. Dicas aqui para vocês. A professora de História da Ciência e da Tecnologia do curso de um dos cursos da Unicamp, a professora Germana Barata, ela disse uma frase bem interessante numa entrevista. Ela disse que a ciência se veste com uma roupa muito formal e dura, fechada, sóbria. E que em função disso, ela chega pouco à população brasileira. Por isso ela fala que é preciso quebrar, né, essa maneira como a ciência se coloca para que ela fique mais próxima das pessoas. É preciso quebrar essa pompa e essa formalidade. Então, o Átila está aí para mostrar que dá para falar sobre ciência com a população em uma linguagem simples e acessível. Né? Só porque a gente colocou aquele primeiro argumento em que a gente fala desse afastamento, né, entre a comunidade científica e a população. A comunidade científica ela fica ali muito, aspas, parnasiana, muitas vezes, né? A população a vê muito parnasiana, né? Com os sapos, né? Que o modernismo tanto criticou. Então vamos lá. Outra dica é um dos cientistas mais populares do mundo, que morreu em 1996, que é o Carl Sagan, astrônomo, etc. e tal, ele foi capaz, né, de colocar a ciência numa série de TV, Cosmos, e aí vocês percebam a importância desse cara, das descobertas, da popularidade dele. Eu digo, o Carl Sagan ele é um exemplo por quê? Porque ele foi a cara da ciência mais acessível à população. E ele mesmo fazia questão, né, de fazer isso. Uma análise do Carl Sagan eu acho fundamental, principalmente quando a gente fala de negacionismo, fake news, anticientificismo. Sabe por quê, gente? Ele diz o seguinte: criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais dependem profundamente da ciência. Diz o trânsito, a comunicação, até o que a gente come, depende muito da ciência. O grande problema é que ele diz que nós não criamos uma ordem em que as pessoas possam compreender a ciência. Nós nos beneficiamos dela, porém não a compreendemos. E ele diz que isso é uma ferramenta do desastre. É uma receita do desastre. Ele diz assim, ó, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. O Sagan estava certíssimo. Ela está explodindo na nossa cara. E aí você vê, volta de doenças como sarampo. Por que não vacinou o filho? Porque ele acha que a vacina não é necessária. Ele acha que a vacina vai fazer mal. Então você observa, esse achismo em qualquer lugar do mundo, ele vai de encontro ao fundamental da ciência, que é a comprovação, ok? Podemos seguir com mais dicas de repertório, que vão dar uma prova concreta, mostrando, se nós falamos que os investimentos em ciência têm caído, né, nos últimos anos no Brasil, a gente pode provar. E os dados aqui são do Ministério da Ciência e Tecnologia, ok? Vocês vão vendo aqui que a gente sai do ano 2000, né, crescendo numa linha, crescendo, chegamos aqui entre 2012 e 2014 com investimentos bem altos na ciência, e aí vamos decaindo para chegar em 2018 estar dessa maneira, e de repente não temos ainda os dados de 2019, mas possa ser que eles estão até mais baixos, certo? A última dica para vocês é o Jean Baudrillard, que ele fala da hiperrealidade. Eu acho interessantíssimo quando ele fala isso, que a gente vive num mundo com cada vez mais informação e cada vez menos sentido. E isso interfere em muito na nossa capacidade de racionalizar
porque aquilo é verdadeiro e independe da minha vontade de querer que seja ou não. Certo? Então, vivemos num mundo que tem cada vez mais informação e cada vez menos sentido, ok? Ele diz que a realidade ela é uma simulação, ela pode ser simulada, ok? Finalizando, meus amores, a gente vai lembrar o quê? Proposta de intervenção. Ela precisa estar completamente associada ao que eu discuti. E o que eu discuti? Eu disse que um dos primeiros pontos de desvalorização da ciência no Brasil é o afastamento existente entre a comunidade científica e a população. A comunidade científica está aqui, a população aqui. A gente não fala a mesma língua. Então, o que a gente precisa? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa incentivar os trabalhos de divulgação científica. A gente tem o jornalismo científico, a gente tem os meios de comunicação, enfim. E depois eu disse o que para vocês? Que nós não temos uma cultura voltada para a ciência. Falamos que a falha está muitas vezes na forma como as escolas, né, o ensino básico trabalha esse tema, que é muitas vezes de forma negligente ou só teórica. O menino ele não é levado a produzir ciência. E também falamos sobre o quanto, né, esse trabalho ele fica todo para as universidades, mas às vezes também a gente vive numa realidade muito assim, pé no chão, né? O jovem de hoje ele é muito pragmático. Ele entra na faculdade, ele quer fazer um curso 4, 5, 6 anos, sair dali, começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, porque a vida é isso. E a gente precisa incentivar a ciência, a gente precisa incentivar a pesquisa, né? Seja na área sociológica, seja na área filosófica, seja na área da biomedicina, enfim, em todas as áreas a gente precisa fomentar a ciência. Aí como que a gente pode colocar? Olha só. Sobre divulgação científica, a gente pode falar do papel dos meios de comunicação de massa, né? Como ela pode agir dessa maneira, como ela pode agir as mídias, os jornalistas científicos, como eles podem fazer para ampliar essa divulgação, os próprios pesquisadores, quais plataformas eles podem usar para conversar com a população, despertar esse desejo, conhecer a pesquisa que ele está fazendo, torcer pela pesquisa dele, enfim. A escola brasileira, o que ela precisa fazer? Como que ela pode modificar o currículo, deixar esse currículo um currículo mais prático, né? Deixar esse currículo um currículo que seja mais transformador da realidade em que a gente está inserido, certo? Então, vocês vão organizar direitinho essa proposta, lembrando que nós precisamos de uma proposta que tenha um agente, uma ação, um meio, o agente vai realizar a ação, né? Essa ação precisa ser realizada por meio por intermédio a forma, o caminho que vai usar, e ela precisa ter um efeito, uma finalidade, qual a razão de realizar aquela ação. Então vejam que esses elementos eles estão todos ligados, né? Precisa haver uma coerência, um equilíbrio entre eles. E depois eu vou detalhar um desses 4 elementos, ok? Em seguida, vocês estão vendo que esse tema ele pede uma outra proposta, que eu inclua a escola, porque eu falei que falta uma cultura voltada para a ciência no Brasil. Então, só a escola pode resolver. Mas lembrando que eu não preciso de 2 propostas completas, não é? A matriz de correção do Enem, ela não dá nota por quantidade, é a qualidade. Eu preciso de uma proposta completa. E a outra é muito mais para contemplar o meu projeto de texto, que é competência 3. Eu abri o problema, então eu preciso apontar uma intervenção para eles. Ok, meus amores? Olhe, valorizem bastante esse tema, porque ele, inclusive, pode ser adaptado em outras redações com temáticas parecidas, não exatamente como a gente colocou, certo? Então é isso, escrevam, treinem. Tchauzinho!